Yo, sou o Tati, nós Jogo Kai. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre Akane Banashi. Vamos lá. Então, como vendo aqui, ó, Akane Banashi, este mangá aqui, que fala sobre o Rakugo. Agora o sol apareceu mais forte aqui. Rakugo é um estilo de arte, digamos assim, de contar histórias tradicionais, assim, um jeito de contar a história tradicional japonesa, né? Que tem um tom mais humorístico, mas também pode ter um pouco de drama, sempre para trazer algum sentimento às pessoas, né? Comumente é mais a parte do humor. Aí, aproveitando que eu já estava com vontade de ler esse mangá aqui. Isso aqui foi a versão que saiu aqui no Brasil, né? Por enquanto só tem o volume 1. E ele tem uma coisa de cultura japonesa, né? Decidi trazer e falar sobre o mangá e sobre o Rakugo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, que eu não gosto muito assim. Aí, melhorou. Então, e conforme eu for falando aqui, for aparecendo coisas, eu vou explicando também sobre o Rakugo. Bom, já tá sobre o Rakugo, né? Começar de como ele surgiu, né? O Rakugo surgiu. Eu vi aqui no site, tem as fontes aqui na descrição, falando. Eu só vi em um que deu a ideia de que uma certa origem, um certo embrião começou lá pro período Heian, mais ou menos, com monges budistas querendo melhorar sua forma de comunicar e, né, passar os ensinamentos budistas de uma forma que as pessoas pudessem entender e prestassem mais atenção. Então ele queria ter essa forma de falar melhor, né, de contar histórias para passar para outras pessoas, que as pessoas entendessem e prestassem atenção. Então eles foram desenvolvendo uma técnica de falar e de contar histórias e desenvolver uma própria histórias para poder falar melhor, né? Eu vi que teve início, mas o que seria o Rakugo conhece mais teria sido início mais mesmo no período Edo, que foi mais ou menos parece que foi pedido de os daimyos lá, querendo melhorar a sua fala, né? Melhorar a forma de comunicação deles. Então eles pediram aos monges para ensinar a eles, né? E antes não era Rakugo, era como Karakuchi, que tipo, os traduzidos meio que eu vi no site como piadas, né? Escrito assim. Mas o Rakugo foi falado como Rakugo, né? Pela era Meiji, e foi mais reforçado, mais usado mesmo assim a partir da era Showa. E o Rakugo, com esses kanjis aqui, né? Que tá falando, traduzido algo como monólogo cômico. Por que monólogo? Porque é uma pessoa só que conta, tá no palco. É como stand-up comedy, que tem aqui no Ocidente, né? Que a gente vê vários comediantes falando lá, com microfone só, contando histórias, fazendo coisas assim, né? É quase isso. É como se fosse stand-up comedy lá de antigamente, né? Seria os primórdios disso, porque basicamente é isso. Eles só tinham tem até certas semelhanças realmente do que pode ser visto, porque os Rakugoka, que são os profissionais que fazem o Rakugo, né? Rakugoka, escrito assim. Estão lá de kimono, né? E estão sentados numa almofada, assim, no palco. E eles só usam um leque e uma toalha. Eu vou pegar meu leque, peraí. Um leque e tipo um pano, assim, mais ou menos. Fica aqui, ou enfim. Aí eles usam essas coisas para encenar acontecimentos. E também pode usar como se fosse para simular que é uma espada, para fazer que tá hashi, que tá comendo. Enfim, simular várias coisas, porque eles também têm que atuar para os personagens, né? Fazer as atuações que os personagens estão falando, interpretar homem e mulher, enfim, bichos, qualquer coisa para a história que eles estão contando. Que é uma forma
eles fazerem a risada, a sua interpretação, fazer a pessoa ver que não tá mais o contador ali. É aquele personagem mesmo que está ali, né? Isso é bem mostrado no mangá. Agora que eu já dei falando sobre isso, tem mais um pouco de coisa sobre a história do Rakugo, né? Vamos mostrar do mangá aqui. Nossa protagonista é ela, a Akane, por isso está o nome Akane. Ela é filha desse cara aqui, que é o nome aqui, Shinto Arukawa. É isso mesmo? Shinto Arukawa. Errei só a letrinha ali. Esse aqui é o pai dela. Ela admira muito o pai, que ele é um Rakugoka, né? Ela gosta muito que ele treina em casa, né? Numa salinha lá. Ela sempre espiona, né? Ele. Ela acha incrível o jeito que ele faz, que ele atua muito bem, imitando os personagens, né? Fazendo os personagens. Ela consegue ver nitidamente aqueles personagens. Ela não vê o pai dela sozinho, falando sozinho. Quando ele tá praticando. Vê todo mundo ali. E aí... Só que existe aí um conflito, né? No primeiro capítulo, que o pai dela não é... Tipo, ele é um Rakugo, né? Que é profissional. Mas existem níveis e classes de Rakugoka, né? Quando você começa a tornar assim. O primeiro deles, então, existe o Senza, que é quando você inicia pra você, né? Você é treinado por um Rakugoka profissional, que é só assim que você se torna um Rakugoka, né? Um contador de Rakugo, digamos assim. Você tem que pedir a um mestre para poder te ensinar, né? Aí esse Senza. Aí depois tem o Futatsume, que é você se torna aí já um profissional, você já pode trabalhar como, né? E já pode ter um aprendiz também. E o mais alto nível, né? Que é o Shinuchi, que significa literalmente quem tem verdadeiro valor, aquele que golpeia o coração. Pois aquele daqui é aquele que ama sua profissão realmente, e ele tá melhorando ainda mais o seu estilo. Porque eles aprendem o estilo clássico, né? Histórias clássicas e tudo, você tem que meio que ter esse espaço para seguir. Mas aí também você desenvolve a sua própria técnica. Como você interpreta os personagens, como você descreve os cenários e tudo, como você inicia ali a contar histórias, que você pode utilizar. Tem até uma brasileira, que ela é descendente, né, japonês e tal, que ela faz isso, uma profissional, Rakugo, e ela faz em português, japonês e inglês. É o jeito dela de fazer. Aí já é uma característica dela de utilizar, né, de expressar isso. Então é isso, né. Aí continuando aqui, né. Então, ele é um Futatsume, né? Que é profissional e tudo, mas ele recebe pouco. Então ele é meio que menosprezado pelos outros pais ali, dá até uma briga na escola, que no início ela tá criança, se eu não me engano, com 10, 11 anos por aí, eu acho que aqui. Aí um garoto reclama dela, tipo, fala mal do pai dela, ela admira muito e tal. Aí ia ter uma prova para ele virar um Shinuchi, né? Que seria o mais alto nível, então ele aumenta o quanto ele ganha para fazer os espetáculos, né? Os shows. E ele vai fazer essa prova e tudo, vai muito bem e tal. Só que o chefe lá da escola dele, né? Que agora eu esqueci o nome. Deixa eu procurar aqui. Meu Deus do céu, cadê? Meu Deus do céu, peraí. Vou achar o nome desse mano aqui. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Demora muito, vou cortar. Ishou Arakawa, é um líderzão lá. O melhor que tem na atualidade. Tipo, ele demite todo mundo. Não era só o pai dela que tava fazendo a prova, né? Tinha mais uns 5, 6. E ele simplesmente expulsa todo mundo. Aí depois disso, o pai dela arruma um outro emprego, né? De vendedor de cimento, vendedor de coisa assim e tal. Construção, eu acho. Passa a ganhar mais, ninguém ridiculariza ele e tal, porque ele tá num emprego de verdade, né?
Mas ela fica muito triste. Ele realmente não gostou, porque ele ama o Rakugo, ela também. E ela ficou muito triste. Não ficou decepcionada com o pai exatamente assim, né? Porque ele tinha que trabalhar, né? Acho que ela, mesmo sendo nova assim, como mais velha que ela, entende isso. Mas ela fica ainda mais irritada dos outros, tipo, pô, parabéns, tá trabalhando bem, conseguindo isso, né? Ela até fala que eles jantam fora com mais frequência, né? Comem fora porque ele tá ganhando mais dinheiro. Mas ela sente mal porque as pessoas falando isso e parabenizando ele por esse trabalho, diz que o Rakugo que o pai dela fazia seria tipo um lixo, sabe? Não seria bom. Ela fica muito irritada com isso, ela acha que nunca mais vai ver o pai dela fazendo. Aí ela decide se tornar um Rakugo e tal, e mostrar que o Rakugo do pai dela é muito bom, né? Porque ela aprendeu muito com ele, só observando. Ela é muito boa em interpretar personagens também, como o pai, e acaba pedindo para se tornar aprendiz do mestre dele, né? Falou, me ensina por favor e tal. Aqui nesse primeiro volume, mostra ela fazendo a primeira apresentação e sendo capacitada a se tornar um senza, né? Uma aprendiz, né? Só que ainda não, porque ela tem que se formar, né? Terminar o ensino médio. Ela tem 17 anos. Acho que no final do ano que se passa aqui, ela vai poder se tornar uma aprendiz de verdade. E aí é que vai começar, ó. Acho que tem 100 e poucos capítulos até o momento. Volumes eu não sei a quantidade, eu vou botar aqui o último que vai ter saído quando esse vídeo sair. Isso, eu sei que eu não vou falar de todos os capítulos, né? Esse inicial só pra ver se dá o startzinho, que eu achei bem legal. Ela achei uma personagem muito bacana também. Todo o enredo, né? É tipo aquele negócio de vingança, que ela quer vingar o pai dela, mesmo o pai dela não tendo morrido. Tecnicamente, o pai dela, Rakugoka, né? O profissional de Rakugo meio que morreu. Ela meio que quer se vingar disso, né? Mostrar como o pai dela é bom. Isso eu achei muito legal, a determinação dela. E toda... Vendo aqui, a leitura é muito boa também, muito legal. O traço eu também achei bem legal, né? Dá pra ver pela parte colorida, que seria o ápice do traço do artista, né? Com cor e tal, bem bacana. Oh, meu Deus. Durante eu falando, devia estar passando partes do capítulo aqui, né? Que eu vou ter tirado foto e tudo. Então é muito legal. Recomendo a leitura, se puder comprar. O link vai estar na descrição. E também dá pra ler online, né? Você sabe onde? E no Manga Plus, o aplicativo. Que é isso aqui. Eu leio, né? Tem ele... Não tem ele traduzido, mas tem outros mangás traduzidos lá. Jujutsu Kaisen, Kaiju número 8 são traduzidos. Spy Family, Kagurabachi, Boruto... Enfim, One Piece sendo traduzido também. Infelizmente, a versão do Ocidente, em português pelo menos, você não consegue ler todos, né? Acho que em inglês dá pra você ler todos os capítulos, eu acho. Isso não tenho certeza. Eu vou botar aqui se sim ou não. Mas tem lá. Se alguém souber inglês, pode ler lá oficialmente, né? Aí é bom, você consegue ler acho que uma vez, de graça, tudo de graça, com a tradução oficial da própria Jump, né? Que é da própria Jump, esse aplicativo, oficialmente, tudo bonitinho. Isso também tem uma outra coisa, né? Que eu não coloquei aqui. Tinha me esquecido aqui. Que é um negócio que tem, que é a descrição distinta dos papéis. Que tem o Kamite e o Shimote. Que, visto pela plateia, no caso vocês estão me vendo aqui no vídeo, a direita é aqui, né? É o meu lado esquerdo. Não sei se no vídeo vai estar ao contrário, mas enfim, seria o meu lado esquerdo. Visto pela plateia, né? O lado direito do palco é denominado de Kamite e o lado esquerdo é o Shimote. Que no teatro Kabuki, né? Clássico Kabuki, também tem isso de uma composição, né? Que o cenário da casa no teatro Kabuki, o hall de entrada fica sempre no Shimote, né? Que é o lado esquerdo. Então a pessoa tá tipo meio que, né? Entrando. Então quando o Rakugoka tá falando que alguém tá entrando, ele vê meio que a pessoa tá vindo pra cá, né?
e tá saindo, tá indo pra lá. Então ele também faz isso desse jeito. Tem essas coisas de saber de onde tá vindo, tá indo, então ele tem que descrever, ele também descreve as cenas. Tem um narrador que descreve as cenas ali, né, que ele faz também, e tem as próprias atuações. Isso é bem mostrado aqui no mangá, deles atuando, fazendo caras assim pra mostrar os personagens, como é que eles estão mudando o jeito, sabe? É bem bacana. Se tivesse um anime, ia ser muito bacana. Tem até uns desenhos mostrando esses outros personagens que aparecem ali perto da pessoa. Pera aí. Deixa eu ver aqui se mostra uma parte aqui. Como aqui, a cena aqui em cima, que ele tá interpretando esse personagem aqui, tem outros aqui, né? Que eles tendo uma conversa. Isso é bem legal. Tem a dela também fazendo, não sei se eu acho aqui, que ela interpreta os personagens também. É aqui que eu falei, ela fazendo tipo imitação de uma cobra, ela imitando os outros aqui. É bem bacana isso. Bom, o vídeo é esse. O que vocês acham aí do mangá? Quem quiser ler, recomendo muito, é muito bom. E isso que acharam do Rakugo, já sabiam disso. Sobre... Tem até um anime também, agora eu lembrei. Que é Showa Rakugo alguma coisa, vou mostrar aqui. É isso, estamos amigos, até a próxima.